E aí, galera? Aqui é o grande mestre Evandro Barbosa. E há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, eu fiz um vídeo aqui para o canal analisando uma partida de um garoto de apenas 12 anos que poderia se tornar o grande mestre mais jovem da história. O nome desse garoto é Gukesh, é um prodígio indiano, e para bater esse recorde, que hoje pertence ao grande mestre Sergei Karyakin, que se tornou grande mestre com apenas 12 anos, o Gukesh ele teria que fazer a última norma de grande mestre e chegar aos 2.500 ainda em dezembro de 2018. Ele não conseguiu bater o recorde do Karyakin, mas ele se tornou grande mestre agora com 12 anos, 7 meses e 17 dias, se tornando assim o segundo grande mestre mais jovem da história, que é algo assim absurdo já, ele se tornar grande mestre com essa idade. É um garoto que tem muito potencial aí para ser um dos melhores jogadores do mundo. E eu vou analisar aqui nesse vídeo uma das partidas desse último torneio, o torneio que ele conquistou a norma definitiva de grande mestre. Eu vou analisar a última partida, que foi a partida decisiva para ele conquistar o título. Mas antes de começar a partida, não se esquece de se inscrever aqui no canal e acionar também o sininho para receber todas as notificações. Bom, então bora lá. Nessa partida, o Gukesh, de apenas 12 anos, estava de brancas contra um jogador de 2.300 de rating e ele precisava da vitória para assim conquistar a norma definitiva. Então ele começou com o lance 1 E4, então as pretas fizeram E6, que é a defesa francesa, seguiu D4, D5 e agora cavalo D2, que é a variante Tarrasch da francesa. A ideia dessa variante é que em algumas posições, por exemplo, na variante principal, as brancas podem colocar o cavalo de D em F3 e o cavalo de G1 em E2, assim protegendo a base da cadeia de peões, que é o peão de D4. Só que na partida, depois de cavalo D2, as pretas não fizeram cavalo F6, as pretas seguiram com bispo E7, que é um lance mais flexível, que ainda não define o centro. Então as brancas fizeram E5, já definindo o centro. E aqui surge um centro bem característico da francesa, uma cadeia de peões com os peões em D4 e E5 e o preto ali com E6 e D5. O branco ele garante uma vantagem de espaço e pode pensar em atacar na ala do rei, porque esse peão em E5 tira a casa natural do cavalo, que é a casa F6. E as pretas, para criar contra-jogo, vão tentar jogar com C5 para assim atacar o centro, para atacar a base da cadeia de peões das brancas, que é D4. Então aqui as pretas fizeram C5, que é um lance bem natural. O Gukesh seguiu com C3, tentando assim manter o centro. Se agora as pretas fazem C por D4, o branco pode responder com C por D4, assim mantendo esse centro de peões. Então aqui seguiu o cavalo C6 e bispo D3. Para quem viu o vídeo anterior, eu analisei uma partida em que o Gukesh jogou no torneio que ele fez a segunda norma de grande mestre. E uma coisa que me impressionou bastante no jogo desse garoto é que ele tem um estilo de jogo muito posicional. E ele leva várias partidas para os finais também. E isso é algo que não é tão comum entre esses jogadores jovens, que gostam de posições de ataque, sacrificar material. E nessa partida aqui, ele não jogou nesse estilo posicional. Talvez por precisar da vitória para se tornar grande mestre, ele tenha jogado de uma maneira mais agressiva. E vocês vão ver aqui que ele sacrificou bastante material nessa partida. E o primeiro lance interessante aqui é esse bispo D3, que aparentemente ele está sacrificando um peão de D4. Mas acontece que as pretas não podem ganhar esse peão, porque depois de C por D4, C por D4, se as pretas fazem aqui cavalo por D4, o branco pode jogar com dama G4, assim atacando o peão de G7 e atacando o cavalo de D4. Se agora cavalo C6, então tem dama toma G7 e já está caindo a torre de H8. Então nessa posição as pretas fizeram dama B6, novamente atacando o peão de D4. Então seguiu o cavalo de DF3 e agora cavalo H6.
A ideia desse cavalo H6 é de repente levar o cavalo para F5, mais uma peça atacando D4. E tentar desenvolver as peças também, ele precisa desenvolver esse cavalo para rocar. Se cavalo toma D4 ao invés do cavalo H6, tem um problema, né? Não dá para fazer esse lance, porque tem cavalo por D4, dama toma D4 e sobra bispo B5 cheque, um ataque descoberto e está caindo a dama em D4. Então aqui veio o cavalo H6 e o Gukesh seguiu com o cavalo E2. Como eu mostrei ali bem no começo da partida, uma das ideias da variante Tarrasch é essa: colocar os cavalos em E2 e F3, assim protegendo a base da cadeia de peões D4. E nesse momento as pretas fizeram um lance F6, que é um lance bem arriscado nessa posição. É uma ruptura típica da francesa para tentar atacar o centro, mas esse lance ele pode deixar o rei das pretas bem exposto. Aqui talvez fosse melhor jogar com o cavalo F5, para então atacar novamente o peão de D4 e pensar em rocar nessa posição para assim completar o desenvolvimento. Mas aqui as pretas fizeram F6, então seguiu E por F6, bispo por F6 e agora roque. Outra opção interessante seria bispo por H6, que deixaria a estrutura de peões das pretas bem debilitada e o roque das pretas também não está tão seguro assim. Por exemplo, roque e agora roque. Ainda não é tão fácil assim do branco atacar nessa posição, porque o bispo de casas pretas ele pode defender bem o rei. Mas seria uma alternativa interessante. Mas aqui depois de bispo F6, seguiu com roque. Então cavalo F7, para não dar mais essa opção de jogar o bispo tomar H6. Então veio o cavalo F7 e aqui o Gukesh ele joga com cavalo F4. Bom, esse aqui já é um lance bem interessante. A ideia do cavalo F4 é atacar o peão de E6 e ele pode pensar em jogar, por exemplo, com torre E1 ou então dama E2 para colocar mais uma peça atacando E6. Ele quer tentar aproveitar que o rei das pretas está no centro. E agora ele está sacrificando material mesmo. Ele sacrifica o peão de D4 para tentar assim aproveitar que o rei das pretas ele está no centro. Porque aqui o que o branco tem é uma vantagem dinâmica de ter o rei já seguro, né, de ter rocado, ter as peças ativas. Então se o branco ele não ataca, se ele não usa rápido essa vantagem pode desaparecer. Então por isso que ele tenta atacar sacrificando esse peão já. E as pretas aceitaram o peão, jogando aqui com cavalo toma D4. Roque seria uma opção nessa posição, mas, por exemplo, depois de dama C2, H6, o roque das pretas está bem debilitado e o branco tem boas chances de ataque nessa posição. Por exemplo, depois de bispo E3, começa a ter algumas ideias como jogar bispo H7 e cavalo G6 cheque. Então, aqui depois de cavalo F4, seguiu cavalo toma D4, cavalo H5. Então já começa a ter algumas ideias táticas. Por exemplo, se nessa posição o preto joga com roque, o branco pode fazer cavalo toma F6, G toma F6, cavalo toma D4, dama toma D4. E agora de novo tem aquele tema do ataque descoberto, fazendo bispo toma H7. Então aqui seguiu o cavalo H5, veio o cavalo F3, dama por F3, ameaçando aí cavalo por F6 cheque. Então bispo E5 e agora bispo E3. Então o branco já sacrificou um peão nessa posição e tem que continuar jogando com bastante energia para essa iniciativa ela não desaparecer. Por isso que aqui ele faz bispo E3, ganhando um tempo em cima da dama, colocando mais uma peça em jogo. E aqui se as pretas fazem, por exemplo, dama toma B2, o branco pode jogar bispo C5, assim impedindo o roque das pretas. E se o preto jogar dama por A1, torre por A1, bispo por A1, e aqui o preto ele tem duas torres pela dama, mas o rei está muito exposto e as duas torres não jogam nessa posição. Aqui já tem, por exemplo, bispo B5 cheque, bispo D7, bispo toma D7, rei toma D7 e agora dama toma F7. O branco está completamente ganho nessa posição.
Então aqui bispo E3 voltou a dama para D8, bispo C5, agora o preto ele já não roca mais, o branco ele tem bastante compensação pelo peão sacrificado, veio o bispo D7, torre de F1, que faz bastante sentido, coloca a torre em jogo, aproveitando que o rei está ali no centro, dama C7, atacou o bispo de C5 e atacou o peão de H2 também. Então o Gukesh seguiu aqui com torre de AC1, defendendo o bispo de C5. É muito importante impedir o roque das pretas. E aqui veio torre C8. No caso de bispo tomar H2, seria um lance assim, muito ganancioso aqui das pretas, jogar bispo tomar H2 e aceitando todo o material que o branco está sacrificando. Isso vai dar ainda mais problemas para o preto, né? Que o preto não desenvolveu nada ainda. Então, um lance como esse, o bispo por H2, o branco poderia seguir com rei H1, já ameaçando G3, assim ganhando o bispo. Então, bispo E5. E agora tem um lance muito legal aqui das brancas, que é bispo B5, sacrificando o bispo. E a ideia é que depois de bispo tomar B5, o branco pode fazer cavalo toma G7. Sacrifica o cavalo, bispo toma G7. E a ideia de ter sacrificado aquele bispo lá em B5 é que agora o bispo não defende mais o peão de E6. E agora o branco tem torre toma E6. Rei D8, dama toma D5, dama D7. E agora entra numa rede de mate com bispo E7, rei E8, bispo B4 cheque, rei D8, bispo A5 cheque, B6 e agora dama toma 8. E aí nessa posição vai ser forçado a jogar dama C8. E aí vem dama por C8. Eu coloquei essa variante aqui, que foi uma variante que eu achei bem bonita, que o branco pode ir sacrificando todo o material ali até dar mate, né? Depois desse bispo por H2. Mas é um lance muito difícil, né? Bispo B5, tem que ver toda a sequência. Só que aqui as pretas fizeram torre C8, então o Gukesh seguiu com dama G4, ameaçando aí dama toma cavalo toma G7. Então veio G6. E agora o lance mais bonito da partida. Ele achou um lance muito fino aqui. Eu tinha comentado que ele era muito bom nessa parte técnica, né? Jogo posicional, parte de finais. Mas vocês vão ver que também esse garoto ele é muito bom nessa parte tática, na parte do cálculo. Que ele sabe atacar muito bem também quando surge esse tipo de posição. Ele fez aqui cavalo G7, sacrificando o cavalo. E agora o preto ele é obrigado a tomar, porque se jogar rei D8 tem cavalo toma E6, cheque. Então jogou aqui bispo toma G7. E aí vem mais um sacrifício. Ele faz aqui torre toma E6. Ele precisa abrir o roque, precisa abrir a posição para chegar no rei das pretas. E aqui veio o rei D8. No caso de bispo toma E6, tem dama toma E6, rei D8. E agora bispo E7. Se jogar dama toma E7, tem torre toma C8, dando mate. E aqui se joga rei E8, então bispo B5 cheque, dama C6, bispo D6 e também vai levar mate, rei D8 e dama E7. Então na partida depois que faz o torre por E6, as pretas fizeram rei D8, seguiu bispo E7 cheque, rei E8, bispo D6, rei D8 e agora bispo toma C7 e as brancas vão ganhar bastante material. Torre toma C7, torre toma C7, rei toma C7 e depois de dama F4 cheque, as pretas abandonaram porque deu cheque em C7, está ameaçando um cavalo em F7 também e vai jogar dama por F7 no próximo lance. Então por isso que o preto abandonou aqui. Então uma partida muito bonita aí, a partida que decidiu aí o título de grande mestre para esse prodígio da Índia, né? E jogando assim no estilo muito agressivo também, foi uma partida bem interessante para finalizar esse ciclo, né? De conquistar o título de grande mestre. Bom, então é isso que eu queria mostrar aí para vocês, pessoal. Esse garoto aí que tem tudo para ser um jogador muito forte. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que funcionam essas titulações de grande mestre, mestre internacional, mestre FIDE e como que é possível conquistar esses títulos, tá? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa o like aqui no vídeo e até o próximo.